Nós temos em linha o presidente da UNITA, engenheiro Adalberto da Costa Júnior, que pese o comunicado emitido pela sua organização, que balanço faz, que análise faz do discurso de Sua Excelência o Presidente da República. Alô? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos quantos nos acompanham neste momento. Um bom dia a todos os profissionais, ao digníssimo William Toné, ao meu digno colega deputado, o Tati. Dizer que, de facto, agradeço o convite e a oportunidade. Ontem, depois de algum anúncio anterior, tivemos a oportunidade de finalmente saber quais eram os propósitos da intervenção de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, que em fórum do Conselho de Ministros, e eu digo isto porque, podendo existir iniciativa do Presidente da República, alguns dos aspectos talvez fosse mais aconselhado terem um debate naquele espaço mais definido, como a casa de todos nós, em representação do país, de uma nação que nós ambicionamos conseguir criar, seria a Assembleia Nacional, indiscutivelmente. Mas então acha que o local não tinha solenidade que se impunha? Não discuto a solenidade, discuto propósitos. Todos nós devemos ter uma leitura do valor da representatividade dos órgãos. O Conselho de Ministros, sem dúvida, está vinculado ao Executivo. A Assembleia Nacional, o espaço que congrega a representatividade dos eleitos, representa Angola no seu todo. Ao pretendermos falar também de uma questão ligada à Constituição, convocação democrática num país que funcionasse na normalidade, teria escolhido a solenidade de uma sessão da Assembleia para o anunciar. Fica claramente aqui o propósito de pretender dizer tudo se faz com iniciativa de uma só figura. Não acredita então na revisão anunciada? Nem estou a dizer de credibilidade ou não. Estou a dizer ainda uma questão que não é pouco importante. É extremamente o desenho, a configuração que se opta a fazer, determina também as culturas inerentes, determina propósitos e, em algumas questões, depois criam descontinuidades. E aqui o que eu estou a pretender dizer é que este país tem vindo a funcionar sobre as ordens superiores, sobre o excesso de intervenção do Presidente da República, o que também não lhe faz bem. A leitura que nós fazemos é que nós temos exemplos, basta olhar para trás, do quanto não foi tão positivo assim a excessiva concentração de todas as decisões e de todos os poderes e de toda a capacidade, de toda a inteligência, enfim, tudo deixado a uma pessoa, que também é pessoa, a uma instituição. E o que se passa é que a consequência deste procedimento traz a que os poderes estejam praticamente dependentes da intervenção. Quais são as linhas de força contributivas que a UNITA, o seu partido, poderia emprestar nesta revisão? Para já, linhas de força, eleição nominal, manter-se o poder parlamentar atípico, que depois descamba num presidencialismo atroz. O que é que efetivamente proporia a UNITA? Foi apanhada de surpresa ou tem um pacote que pode apresentar à mesa? Eu penso que nenhum observador atento terá sido apanhado de surpresa, porque os debates que se fazem no país direcionavam a que pudesse surgir, mais dia menos dia, uma eventual iniciativa deste género. Eu recordo aqui que existia um advogado, um jurista, que escrevia a partir das lundas e anunciava revisões constitucionais sobre um determinado propósito e que fez alguma opinião, sabendo que hoje as redes acabam por fazer alguma opinião. Há muito debate há algum tempo que indiciava eventualmente... Então está a dizer que esta revisão poderá ir no escopo de aumentar-se pura e simplesmente o poder do mandato presidencial?
Ficaram suspeições. Aliás, a nossa intervenção deixa em aberto esta matéria. E só no final é que poderemos fazer o balanço. Eu sei que o tempo não é grande, mas eu gostava de retomar a minha linha de pensamento, porque ela dirige efetivamente também as perguntas que está a fazer. Quando a opção é o Conselho de Ministros, é de algum modo a exaltação da intervenção e das iniciativas presidenciais, deixa-se de lado o papel, a figura, a importância da Assembleia Nacional. E o que nós temos constatado ao longo de todos estes anos é que nos tem faltado, efetivamente, a separação de poderes, e tem-nos faltado o equilíbrio de competências, o controle recíproco. E é nesta conjunção de falhas graves que vêm depois as enormes deficiências que nos trazem o país que nós temos. Que país nós temos? Nós temos um país que há anos seguidos vive uma extraordinária crise económica que não melhora. Tem estado, infelizmente, a aumentar a pobreza, o desemprego, o sofrimento das famílias, e de facto não é esta a Angola que todos sonharam, por um lado. Por outro lado... Engenheiro Adalberto, há pessoas também que dizem, independentemente desses pontos que poderemos aflorar melhor, porque vamos no programa de domingo, que dizem que a oposição foi apanhada de surpresa, não contava e agora está num certo desnorte. Qual é a sua opinião? Eu vou continuar, porque senão não há uma linha de entendimento. Já lhe disse há pouco que a surpresa, para quem é atento, não foi assim tão grande como isso. O que nós também vivemos, e trazendo agora um fator novo, é uma identificação do momento. O que é que se passa hoje com a imagem da Presidência da República? Com o desempenho, com a avaliação genérica dos angolanos sobre o Sr. Presidente da República e a sua governação? Absolutamente uma imagem negativa, de uma expectativa agorada, de um início extraordinariamente anunciado de reformas, de um país mais democrático, de inexistência de censura na comunicação social, do combate universal, entre aspas, à corrupção. A verdade é que a decepção é imensa. E, portanto, este anúncio pode configurar a absoluta necessidade de uma melhoria, de trazer um tema novo, tentar fazer esquecer os massacres de Cafufo, tentar fazer esquecer as manifestações, trazer algum desvio num dos momentos mais negativos, mais baixos, mais de exigência de todo o angolano, da melhoria dos seus níveis de vida, que estão extremamente negativos, péssimos a todos os níveis. Então, esta pode ser, efetivamente, uma questão que em política também existe, e, portanto, nós não podemos mostrar nenhuma surpresa sobre a matéria, e agora há que olhar de forma muito frontal para esta realidade. Por que eu digo isto? Porque eu próprio tive a oportunidade, enquanto Presidente da UNITA, de ter um belíssimo encontro com o Sr. Presidente da República. Devo dizer, uma boa audiência, onde foi possível conversar com muita tranquilidade e onde tivemos a oportunidade de lhe deixar por escrito, na mão, propostas como estas que acabaram por sair ontem. Definitivamente, em um minuto. Desculpa? Em um minuto. Não, em um minuto, o que é que achou no global de positivo e de negativo nesta intervenção do Presidente da República? Nenhuma novidade, todos exigem este tipo de ações. Seria normal o Sr. Presidente da República criar as condições para materializar um diálogo nacional. E um diálogo nacional que satisfizesse efetivamente a intenção de todos termos um país de todos nós. E não apenas um país que obedeça às vontades de um partido político. Este é o grande risco. Portanto, o que o Sr. Presidente ontem fez foi intervir sobre Cafufo numa lógica contrária àquilo que é a opinião de todos. Todos sabem que houve muitas mortes, todos viram operações de limpeza, todos viram os áudios, todos viram a substituição das forças de ordem por outras para perderem a memória, o impedimento dos deputados, a limitação da equipe que foi investigar em nome da Igreja Católica, a detenção de pessoas. Isto é insubstituível, é incontornável. Portanto, não
adianta muito o Sr. Presidente insistir numa versão em que ninguém acredita. A questão da revisão da Constituição, temos que abraçar numa circunstância mais ampla, temos que procurar servir Angola e não servir os partidos, não servir os nossos partidos particularmente. E, portanto, algumas questões foram anunciadas, são todas questões que nós também já falamos delas. Eu abri o ano político dia 15 de janeiro e os pontos que o Sr. Presidente trouxe para a revisão estão lá todos no discurso, portanto é só fazer um olhar para trás. Portanto, nenhuma novidade. Agora, temos que fazer abraços de questões importantes. Uma delas é a eleição direta do Presidente da República. E porquê? Porque a inexistência de eleição direta não traz a responsabilização do Presidente da República perante os órgãos de equilíbrio e de controle. O Sr. Presidente da República não sente a obrigação de ir ao Parlamento dialogar com a nação, porque cada um daqueles deputados representa o universo nacional. E lá onde não há fiscalização, não há efetivamente controles, não há boa governação. E, portanto, vamos continuar a ter problemas graves. A corrupção não parou. Não é universal o combate à corrupção. E, portanto, este é o grande problema. Porquê? Porque existem maiorias qualificadas, artificiais, que não têm servido o propósito de caráter nacional. Este é o grande problema. Muito e, portanto, obrigado. nós estamos a lidar com uma proposta de revisão constitucional que vai passar ou não passar em função da sensibilidade de cada deputado entender que serve o país e não deve servir o partido. Mas este é que é o grande problema. Os dados que temos acompanhado é que os deputados, por não existir o voto secreto, votam de braço levantado, são controlados e, infelizmente, o risco é de não conseguirmos servir o país. Eu ainda sou dos que diz, acredito, por isso vamos trabalhar, vamos levar propostas num âmbito de interesse nacional. Portanto, muito obrigado pela oportunidade. 8h32 era o engenheiro e presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior.